Boa noite a todos. É uma emoção muito grande estar nesta casa, onde nós iniciamos, meus irmãos, na doutrina, porque fizemos nesta casa o primeiro Cohen, que foi feito em São Carlos, no ano de 1976. O Dr. Almeida instituiu este primeiro grupo, meus irmãos, a qual nós fizemos parte, meus irmãos, desse primeiro Cohen, e foi nesta casa, que era um centro, meus irmãos, não era exatamente isso, né? Era o círculo esotérico da comunhão do pensamento, 4 mestres. Era uma casa simples e suave, meus irmãos, mas, no entretanto, meus irmãos, foi aquilo que foi o impulso do Espiritismo em termos, meus irmãos, de se estudar a doutrina, meus irmãos, com tudo isso que, obviamente, hoje, graças a Deus, nós temos. Então, vivemos nesta casa, meus irmãos, como eu estava falando com o Marco, momentos preciosos, porque a gente já tinha, meus irmãos, a coisa da mediunidade, eu já frequentava esses trabalhos que havia muito em São Carlos, grupos particulares, e eu fazia parte de 2 grupos, e já tinha essa coisa da mediunidade, mas aquilo tudo me inquietava, me deixava muito em dúvida com as coisas, se era ou se não era. E aí surgiu a oportunidade do Cohen, onde nós fomos fazendo o Cohen, fazendo toda a parte teórica e depois o exercício da prática, e aí então fomos, obviamente, agregando a teoria e a prática, meus irmãos, e no final disso, que durou mais ou menos 1 ano, a gente já tinha o conceito da mediunidade, meus irmãos, mais aflorado, e certamente o entendimento e a percepção e a capacidade de filtrar as coisas. E aqui nessa sala tivemos a oportunidade de receber as primeiras entidades que nos acompanham até hoje, meus irmãos, e nos deram a oportunidade ao longo desses quase 50 anos, meus irmãos, de procurar fazer alguma coisa e viver a doutrina. Então temos por esta casa, embora muito tempo tenha passado, meus irmãos, a gente não ter oportunidade de aqui retornar, mas é uma noite muito especial, temos a certeza que eles estão todos aqui conosco. Não é? Agora, meus irmãos, o início do Espiritismo na cidade, aquilo tudo que a gente foi, meus irmãos, adquirindo, ouvindo, meus irmãos, registrando, meus irmãos, destes precursores que nós tivemos a felicidade, meus irmãos, de viver e compartilhar. E um deles, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, é o nosso querido João Estela. E o seu João foi essa criatura, meus irmãos, que nos incentivou muito, nos amparou muito e nos transmitiu, meus irmãos, todo o espírito da doutrina, meus irmãos, com aquela capacidade que ele tinha, porque o seu João estudou muito a doutrina, meus irmãos, foi um membro muito atuante do Espiritismo, meus irmãos, em São Carlos. E depois dele tivemos, meus irmãos, a felicidade de conviver muito, meus irmãos, com o Pedro Pucci, que era uma criatura também de muita atuação na doutrina, meus irmãos, o seu William Salum, meus irmãos, o Aldo Pellegrino, meus irmãos, estes precursores, e que certamente, meus irmãos, tinham vivenciado momentos, meus irmãos, e o início do Espiritismo em São Carlos. Estava vindo aqui agora, passando, meus irmãos, aqui na rua, essa daqui é 13 de maio, né? Jesuíno, aqui de cima. Fala aí para o Marco. Na Jesuíno, esquina ali da Visconde, foi o início do Espiritismo em São Carlos. Ali era a serraria do seu Antônio Basso. Um homem simples, semi-analfabeto, meus irmãos, que tinha ali uma serraria, lidava com madeiras, um tora, aparelhava, vendia, tudo isso, e era uma criatura simples, vinda do campo, meus irmãos. E o que chamou a atenção desse homem, eu estou falando mais ou menos, meus irmãos, isso, do início dos anos 20 até chegar nos anos 30. Nesta serraria, meus irmãos, ele começou a presenciar determinados fenômenos. Estava trabalhando, meus irmãos, via lá no fundo do barracão um vulto. Largava tudo e ia ver onde estava a criatura que ele imaginava que tinha chegado na serraria. E não era nada.
Desse canto aparecia um vulto no outro canto, e isso foi passando, e isso foi intrigando esse homem, o que era isso? E ele então foi buscar alguma coisa, alguma explicação. E pelo aquilo que nós lemos a respeito e recebemos informação, ele não veio buscar isso na cidade. Existia nessa época, meus irmãos, um médium muito famoso na cidade de Santos, que era o sobrenome dele Mirabelli. Esse cara tinha uma mediunidade excepcional, uma vidência excepcional, uma intuição muito grande, meus irmãos. E ele foi buscar o esclarecimento do senhor Mirabelli, que lhe fez revelação que aquilo era algo do mundo espiritual, eram entidades, eram espíritos que ali apareciam e que estavam buscando alguma coisa e que ele teria uma missão pela frente. Enfim, deu um esclarecimento a ele e que o convenceu à primeira vista. E ele então, meus irmãos, começa a ler alguma coisa, a buscar alguma coisa, meus irmãos, e vai reunir o primeiro grupo, meus irmãos, na casa dele, que era logo abaixo, meus irmãos, da rua, onde ele tinha a serraria ali na esquina, meus irmãos, e cria um grupo, meus irmãos, familiar, onde fez parte estas criaturas que são os pioneiros. Né? Havia o seu Passo, o Mário Paino, certo? O Aldo Pellegrino, o seu João Estela, e uma criatura notável, que foi seu Alfredo dos Santos. Um homem, meus irmãos, um afrodescendente, meus irmãos, uma criatura pura, simples, meus irmãos, mas de uma mediunidade extraordinária. E foi através da mediunidade, meus irmãos, de seu Alfredo, meus irmãos, que muitas criaturas obtiveram as provas que buscavam, meus irmãos, para poder definir a sua fé, a doutrina espírita, meus irmãos, e poder trilhar o caminho. Foram esses precursores. Fazia parte também deste grupo o seu Salomão Assef, de origem árabe, meus irmãos, e que depois criou um outro grupo na casa dele, meus irmãos, aonde estavam lá também, meus irmãos, várias criaturas que se simpatizavam, buscavam alguma coisa, muitos levados simplesmente pela curiosidade. Mas, no entanto, acabaram encontrando, meus irmãos, revelações que vieram ao encontro, meus irmãos, daquilo que todos nós temos a necessidade de encontrar. Não é? E seu João Estela, por exemplo, meus irmãos, essa criatura que nos fala tanto e que é uma lição de vida, meus irmãos, de tudo aquilo que viveu e teve oportunidade, meus irmãos, de experimentar e de transmitir. Ele devia ter mais ou menos, meus irmãos, uns 37 anos de idade. Isso foi mais ou menos também em 1937, seu João nasceu em 1901. Seu João era um dentista, que tinha, meus irmãos, o seu consultório odontológico ali na Baixada do Mercado, meus irmãos, na rua 13 de Maio, quase esquina da 9 de Julho, meus irmãos. E seu João trabalhava como dentista. Mas naquela época, meus irmãos, seu João tinha uma vida um pouco boêmica. Essa vida boêmia, meus irmãos, com amigos, trabalhava até as 4h30, 5h, depois, meus irmãos, tomava banho, punha seu terninho, a sua palheta, meus irmãos, se reunia com outros amigos, meus irmãos, e iam passear pela cidade. E era um grupo de amigos muito coeso, muito harmônicos, meus irmãos, que se encontravam todos os dias, meus irmãos, com a finalidade de se divertir. E um destes amigos, meus irmãos, do nada, esse camarada, meus irmãos, como nos dias seu João, ficou louco, dementado, perturbado, meus irmãos. E aquilo chocou muito a todos eles, porque era uma criatura normal e que de repente ficou fora da razão. A família ficou desesperada, buscou o que se tinha na época, nada conseguiu se resolver, até que um dia seu João vindo visitá-lo, a família estava em desespero, porque acabava de tirá-lo, meus irmãos, de pendurado do galho de uma árvore com uma corda no pescoço. O camarada ia se enforcar. E foi socorrido, o seu João viu aquilo, ficou muito assustado, não sabia o que se fazer naquela época.
Mas existia em São Carlos, meus irmãos, na Rua General Osório. A Rua General Osório não era aberta, meus irmãos, até o fim. Ela morria ali, mais ou menos, na Rua Rui Barbosa. Existia um centrinho, meus irmãos, também no fundo de um quintal, de uma casa particular, meus irmãos, de um italiano, rude, analfabeto. E o Sr. João me conta que este homem era um homem violento, agressivo, e que havia, meus irmãos, por conta desse seu gênio explosivo, um dia assassinado um amigo numa contenda, numa discussão, e fora preso. E ao sair da prisão, não sei o que aconteceu, que chamou a atenção de todo mundo, porque de repente tinha naquela criatura, uma criatura explosiva, e esse cara sai transformado. Muda de vida, de personalidade, de conduta, meus irmãos, e começa a praticar um mediunismo na casa dele. Reunindo algumas senhoras, alguns senhores, o princípio disso tudo, meus irmãos, e fazia ali esses trabalhinhos, com pessoas simples, muito humildes. E esta família, deste rapaz, levou este rapaz ao centrinho desta criatura que se chamava Nicola Rúvulo. Foi lá, esse rapaz foi atendido, obviamente ele estava obsediado, estava perturbado, aquelas entidades, meus irmãos, foram doutrinadas, esclarecidas, afastadas, o rapaz voltou à razão e se recuperou. E isso chamou muito a atenção do Sr. João. Porque naquela época, um dentista era alguém, meus irmãos, especial em termos, meus irmãos, de ter, obviamente, uma faculdade, um curso superior, era um doutor. E aquilo chamou muito a atenção do Sr. João, como que aquela gente simples, humilde, com aquelas rezas, porque disse que ele fazia uma mistureba, sabe, meus irmãos, de catolicismo com espiritismo, e o Sr. João ficou muito, como é que esse rapaz ficou curado aqui? O que existe nisso daqui? E o Sr. João começou, então, a frequentar, observar, ver aquilo, buscar. Mas ali só existia essa coisa simples, humilde. Não tinha, mais ou menos, meus irmãos, aquilo que é a doutrina, não tinha, meus irmãos, uma literatura, não tinha absolutamente nada. Era o mediunismo, meus irmãos, e o misto do catolicismo. Haja visto que vocês vão dar risada nisso. Depois de alguns tempos, vim a conhecer outras pessoas amigas que haviam frequentado, iniciado também na doutrina, no centrinho do Nicola Rúvulo. E ele começava os trabalhos da seguinte maneira: se há cá algum espírito bom que se permaneça, e se há cá algum espírito malo que vá para os quintos dos infernos. E começava os trabalhos. E fazia aquelas rezas, rezava Salve Rainha, aquelas coisas todas, mas via que se havia alguma coisa que funcionava. E aí, para buscar alguma coisa que agregasse, meus irmãos, um conhecimento maior, um conhecimento, meus irmãos, que o Sr. João começara a ver, meus irmãos, obviamente na codificação, o Sr. João veio à Casa do Baço, aonde, meus irmãos, o grupo ali já tinha certamente, meus irmãos, um princípio de estudo. Já praticava, vamos supor, a doutrina com uma pureza que realmente, meus irmãos, a doutrina é. Aí o João começa então a estudar, reencontrar amigos, era uma família muito conhecida, a cidade era pequena, todo mundo se conhecia, meus irmãos, e de repente isso começou, meus irmãos, a espalhar. Mas a necessidade dessas criaturas era mais. Então, meus irmãos, por essa necessidade foram se surgindo, meus irmãos, da origem dos trabalhos da Casa do Baço surge os obreiros do bem. Esse grupo, meus irmãos, depois, na necessidade de se, obviamente, haver um centro na cidade, a doutrina de realmente ser mais expressiva e representativa, meus irmãos, se funda então, meus irmãos, os obreiros do bem. Aí tem ao lado o seu Pedro Alonso, que era uma criatura, um jornalista,
um homem culto, muito letrado e também de uma mediunidade extraordinária. Principalmente uma mediunidade de efeitos físicos, fantásticos, meus irmãos. Aí, o seu Pedro Alonso, Dona Valéria, meus irmãos, o seu Alfredo, meus irmãos, e outras criaturas que foram se simpatizando, meus irmãos, a doutrina, meus irmãos, e ali, naquele cantinho começou. E seu Pedro Alonso era um homem muito bem relacionado na política. Então, meus irmãos, ele cuidou para que o centro e a sociedade instituída tivesse uma área para construir a sua sede. Pasmem vocês. O governo do Estado deu para os obreiros do bem aquele quarteirão. E eles não quiseram. Porque tinham medo de encarar o compromisso e de como pagaria o imposto, meus irmãos, daquele terreno, um quarteirão quadrado. Só ficaram com aquela esquina onde eram os obreiros do bem. E isso eu ouvi do seu Pedro Alonso. E desses precursores todos que ali fundaram os obreiros que não eram obreiros. Era Centro Maria de Jesus. E fazia parte desse grupo uma criatura que também era uma criatura simples, seu Jacinto de Rusa. Era um ferreiro, que de noite malhava ferro, de dia malhava ferro, e de noite doutrinava espírito, meus irmãos, que das suas bocas saíam pérolas, meus irmãos. Como nos dizia, ele e a sua esposa Marta, meus irmãos, e muitas criaturas, meus irmãos, devagarzinho eu vou lembrando. Fizeram parte, foram estes precursores, meus irmãos. Aí os obreiros estavam constituídos, o pessoal estava lá, mas os grupos particulares não deixaram de existir. Continuou existindo esses grupos, meus irmãos, o seu Basso recebendo as pessoas na casa dele, meus irmãos. Depois do seu Basso na casa dele, que mais surgiu? A Dona Valéria, que também era uma criatura de uma mediunidade extraordinária, meus irmãos, mais o médium Estrela, e a qual seu Basso confiava e recebera provas incontestáveis do mundo espiritual, era seu Alfredo dos Santos, que recebia, meus irmãos, um médico alemão, Dr. Etemir de Brás, e que dava conselhos e medicações, meus irmãos, fantásticas, medicações modernas para a época. E o que chamava a atenção, que o receituário desta entidade eram remédios modernos, perfeitamente atualizados com a farmacologia da época. Então, muitas coisas chamaram a atenção nisso. E eu quero dizer as coisas que a gente, por exemplo, meus irmãos, ouviu, por exemplo, meus irmãos, desses trabalhos, meus irmãos, que me chamou muito a atenção. Um dia, seu Basso fora procurado, meus irmãos, por uma mãe aflita, que tinha uma criança de uns 6 ou 7 meses, meus irmãos, com uma infecção generalizada. A criança estava com uma asepsia. E tinha, praticamente, não existia antibiótico. E a criança daquele jeito. Seu Basso acolheu a mãe, disse que à noite haveria um trabalho, que eles iam pedir a orientação espiritual para o mundo espiritual, e que no dia seguinte daria-lhe uma resposta. E assim foi feito. À noite o grupo se reúne, as entidades vêm, através de seu Alfredo, de Dona Valéria, de seu Aldo, do Mário Paino, mas seu Alfredo recebia o doutor Etemir de Brás. E consultou-se, doutor Alfredo, doutor Etemir de Brás, temos aqui essa necessidade dessa mãe aflita, com esse filho nesta situação, estado de febre delirante, meus irmãos. E doutor Etemir de Brás analisou e disse, naquela época, meus irmãos, as mães usavam garrafinhas para fazer mamadeira para os seus filhos. Garrafinha de guaraná, a madeira era de vidro, meus irmãos, estas coisas todas. E o doutor Etemir de Brás disse, a nossa irmã, mãe da criança, invigilante, no lavar as mamadeiras, lavava com bombril. E não notou que ficou um fiapinho de bombril dentro da mamadeira.
deu uma mamadeira para a criança mamou, tudo bem. E esse pedacinho de bombril alojou-se no intestino da criança e criou um foco de infecção, meus irmãos. Dr. Dimitri Bras faz esta revelação, receita alguma coisa, meus irmãos, e a criança 3 dias depois estava curada. Então, coisas que chamavam muito a atenção e existiam. Vocês vejam bem, um fato que me chamou muito a atenção para a época, seu Mário Paino tinha na Avenida São Carlos, naquela imediação onde é a funerária Santa Cruz, a sua casa de comércio, que era uma casa que vendia pneus da Goodyear e mais alguma outra coisa, mas era a única casa que vendia pneu na cidade. E Goodyear era, meus irmãos, uma empresa italiana, então tudo era importado, pneu era importado. E ele comercializava isso, era uma pessoa muito influente na cidade e tal, e coisa. E um belo dia ele recebe os representantes da Goodyear na sua empresa, na sua loja. O dono da Goodyear, um italiano com a sua esposa e a sua sogra, vieram para conhecer o Brasil e conhecer os representantes que vendiam, obviamente, os seus produtos. E conversam com ele, o seu Mário Paino era de descendência italiana, aquela coisa toda, que se encontra, conversa e tal. E o dono da Goodyear disse que ele tinha uma grande frustração, porque ele era dono de um império, mas não tinha para que deixar esse império quando ele não tinha filhos. Ele era um homem muito triste por isso tudo. Então, seu Mário Paino se identifica com ele e conta para ele: olha, nós somos espíritas, espiritismo é isso, e conta para ele, não é? E consultava-se o mundo espiritual, que tinha um entrelaçamento com o mundo espiritual, e o mundo espiritual trazia muito consolo, muita informação, muito conhecimento, e ele ia buscar alguma coisa que pudesse consolar e trazer alguma palavra para ele, obviamente, se sentir um pouco consolado dentro daquilo que ele se julgava, meus irmãos, infeliz. E nesta noite, meus irmãos, ele consulta então o irmão João, que era uma das entidades que se comunicava no trabalho e tinha uma ligação muito grande, meus irmãos, com todo o grupo que ali estava, revelava particularidades para todo mundo, porque havia essa necessidade. E o irmão João era aquele espírito, meus irmãos, que fazia mais ou menos o correio, de correspondências, de informações, essas coisas todas. E perguntaram para o irmão João. O irmão João então disse: foi feito um transporte, o espírito do médium foi para a Itália, onde morava o italiano. Visitou a casa, olhou tudo, voltou e revelou, meus irmãos. Na casa aonde nasceu a esposa do nosso irmão, é uma casa assombrada. E os quartos são na parte de cima. Quando a mãe, que seria a sogra do dono da Goodyear, estava grávida dela, ela caiu em tombo e rolou escada abaixo. Veio parar numa cadeira que ficava ao pé da escada. Isso provocou uma alteração neste feto e, de certa forma, um trauma neste espírito, que é um bloqueio. Ela não consegue engravidar por causa deste bloqueio. Vocês imaginam uma coisa dessa. No dia seguinte, seu Mário Paino revelou para ele o que acontecia. E quando eles escutaram, a mulher escutou e ficou apavorada. Mamma mia, que questo? Porque ele revelou detalhes de como era a casa, a escadaria, a cadeira, aquela coisa toda. E no final dissera o irmão João que seria concedido aquilo que o coração dele necessitava, que a mulher dele ficaria grávida.
A primeira gravidez não seria o filho que ele esperava, porque seria uma filha. Mas na segunda seria o filho. E passou o tempo. 2 anos, mais ou menos, o seu Mário Paino recebeu uma carta mental, onde o Daniel expressava uma euforia, uma alegria muito grande pela gravidez da esposa. E dito e feito, ela teve uma menina, passado mais um ano e pouco, ela teve Cristo. Então acontecia-se estas coisas. A gente ouviu falar muitas coisas que realmente, meus irmãos, temos muitas noites pela frente para conversar. Mas vamos agora, meus irmãos, a um outro lado, por exemplo, meus irmãos, onde é necessário que se diga a origem dos centros espíritas. Dos obreiros, vocês já ficaram sabendo. O segundo centro, meus irmãos, da cidade foi o Batuíra, que veio a ser fundado, meus irmãos, no ano de 1957. E fazia parte dos pioneiros do Batuíra, o seu João Externo e a avó Encarnação. O seu Francisco Fiorentino, a dona Gessi Fiorentino, meus irmãos, o seu Albano Rael, que vem a ser tio do Ronald de Golias. Não é? E, meus irmãos, e eles fazem aquele trabalho, iniciam, o seu João se engaja, é o centro onde o seu João e a avó Encarnação trabalharam durante, meus irmãos, os anos de suas vidas. A avó, com a sua mediunidade extraordinária, porque é necessário que se faça essa ressalva, seu João tem, através da mediunidade da dona Encarnação, meus irmãos, as mais completas, meus irmãos, informações da imortalidade da alma. E a avó era uma pessoa de origem espanhola, meus irmãos, simples, humilde e analfabeta. E o guia dela não era nada mais, nada menos do que Casimiro de Abreu. E esse João então questionava, quando ele estava incorporado pela mediunidade da avó. A médium é uma pessoa sem recursos de literatura. No entretanto, você fala estes madrigais que você fala. E aí ele diz: agora não sou mais poeta de madrigais, sou agora apóstolo do Senhor. E dava comunicações com profundo conhecimento, meus irmãos, de doutrina e de evangelho. E a avó também era essa criatura que recebia muitas pessoas na casa dela, atendia ali um encontro. Ela e o seu João, meus irmãos, foram criaturas que tinham esse espírito fraterno. E naquela época, meus irmãos, as pessoas que buscavam o espiritismo, buscavam as escondidas. E certamente, meus irmãos, preferiam esses lugares, meus irmãos, aonde certamente ele estava sendo atendido particularmente. Porque a minha experiência nisso que começamos na doutrina, meus irmãos, nesses grupos particulares, é o seguinte: as pessoas que iam aos grupos particulares não frequentavam sempre. Porque tinha sempre aquelas coisas, meus irmãos, do preconceito. Espiritismo é coisa de louco. Era isso, meus irmãos. Os obreiros do bem, que era ali na esquina, meus irmãos, as pessoas abaixo do centro e à frente do centro, não passavam na calçada do centro. Temos uma companheira nossa lá da casa, que é a doutora Nívia Coelho, ela foi criada no meio do quarteirão. Ela era proibida de passar na calçada dos obreiros do bem, pela mãe e pelo pai. Então vocês vejam como eram as coisas. O espiritismo foi muito perseguido em São Carlos. E a perseguição se dá pela questão, obviamente, da igreja. E São João nos dizia que a perseguição se daria também, meus irmãos, do embate espiritual, meus irmãos, entre, meus irmãos, o mundo dos espíritos, onde a legião dos espíritos que defendem o catolicismo, meus irmãos, e os espíritos que estavam, meus irmãos, iniciando o movimento doutrinário. E a cidade sempre fora, meus irmãos, sede de 2 bispados. Então vocês vejam bem, meus irmãos, o que pairava em termos, meus irmãos, de espíritos contrários no sentido de embargar o movimento espírita, meus irmãos, na cidade.
Talvez São Carlos tenha sofrido, meus irmãos, essa influência e demorou mais tempo para este desenvolvimento, meus irmãos. Mas, entretanto, isso foi passando. Seu João nos conta que ele e a avó, nos trabalhinhos que eles faziam lá na casa deles, eles haviam, meus irmãos, debatido durante 10 anos com um sacristão. Durante 10 anos, meus irmãos, esse espírito se comunicava, era doutrinado, esclarecido, aquela coisa toda, meus irmãos, ia embora e depois de um certo tempo voltava. Até verdadeiramente se redimir, se entregar, não ter mais argumentação nenhuma para contra-argumentar, meus irmãos, obviamente, o argumento doutrinário. Então, estas coisas todas se passaram, meus irmãos. Aí tem, meus irmãos, o Batuíra, surge, meus irmãos, a Casa do Caminho, surge, meus irmãos, antes da Casa do Caminho, o Nosso Lar, que tem uma história lindíssima, meus irmãos, no início da sua história, da sua formação, daquelas criaturas, meus irmãos, que eram esses espíritas de casa. E participavam muito pouco do movimento e do pouco movimento que existia na cidade. Então existia ali na Avenida São Carlos, na imediação entre a General Osório e a Bento Carlos, um grande escritório de contabilidade, cujo contador era seu Joaquim Vilela. Uma criatura, meus irmãos, desse tamanho. Era um anão, nascera com algumas atrofias ósseas, meus irmãos, tinha dificuldade, as pernas eram atrofiadas e ele andava com uma muletinha. Mas era um homem extremamente atuante, meus irmãos, ágil, inteligente, meus irmãos, e viera de fora para São Carlos. E se relacionou muito bem, se integrou na nossa sociedade, criou o escritório dele, meus irmãos, e no quarteirão de baixo tinha a alfaiataria, o nosso querido Benicucci. E que todos os dias se encontravam porque iam tomar café no Carus, no café no Bar do Bogas, e uma destas manhãs de café, Pedro Pucci é um homem desse tamanho, meus irmãos, Joaquimzinho de muletinha, falou assim: Pedro, nós os espíritas não estamos fazendo nada do espiritismo na cidade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos fundar uma instituição. Vamos fundar um orfanato. Ele olhou para aquilo e falou: Joaquim, eu não posso. Eu tenho alfaiataria, eu estou começando com a indústria, tenho também agência, ele era, meus irmãos, o responsável pela agência da Volkswagen na cidade, e de maneira que eu tenho essas 3 empresas, onde eu tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo para isso, eu não posso. Joaquimzinho pulou assim com a muleta na frente dele e disse: eu posso, por que você não pode? Aquilo estremeceu. Ele ficou chocado com aquilo e, de certa forma, humilhado com aquilo. Aí foram arrebanhando outros espíritas, meus irmãos, que tinham as suas convicções, mas não eram convicções abertas. E se une, meus irmãos, seu Vicente Ogo, seu Marcos Lozano, Dona Ermelinda Moço, meus irmãos, seu João Carmelo, que tinha logo abaixo aqui na rua Jesuíno, uma fábrica de ladrilhos hidráulicos, meus irmãos, e conseguem eles se reunir e fazem a primeira reunião para instituir o nosso lar nos Obreiros do Bem. Isso foi, meus irmãos, anos 63, mais ou menos, meus irmãos. Ali é criado os Obreiros do Bem, aliás, o nosso lar é instituído, a primeira diretoria, o primeiro conselho, essa coisa toda, depois então era o trabalho. E através do trabalho estava começando todo o loteamento da Bela Vista, da Boa Vista, de toda aquela parte lá de baixo, meus irmãos, aonde é o nosso lar. E estas criaturas que estavam fazendo este loteamento tinham alguma simpatia com o Espiritismo. E eles foram falar com estes 3 sócios que estavam loteando aquela área. E para surpresa deles,
eles obtiveram gratuitamente aquele quarteirão quadrado do nosso lar para começar o nosso lar. Então, já tinham um terreno. Aí começaram, meus irmãos, a fundar ali, a criar o primeiro pavilhão, a primeira coisa, abrigar as primeiras crianças, começar a fazer os primeiros acolhimentos, meus irmãos, e trabalhar. Fazendo rifa, meus irmãos, fazendo campanha, meus irmãos, e depois, com o pavilhão já feito, o primeiro pavilhão já feito, começou, meus irmãos, o nosso Pedro Pucci a fazer as promoções de feijoadas, que foi aquilo que alavancou muito, meus irmãos, e levou para frente, meus irmãos, o nosso lar, meus irmãos, que era no princípio, meus irmãos, um orfanato, meus irmãos, com internato e externato. Nós tínhamos geralmente em torno de 50 crianças morando na casa entre meninos e meninas. E as crianças que vinham no regime de creche, meus irmãos, trazido pelas mães pela manhã e levada à tarde, tomado banho, já jantado, para suas casas. Tinha todo o aparato pedagógico, educacional, meus irmãos, professoras que davam aulas, acompanhando, meus irmãos, os pequenos, o berçário, essa coisa toda. E o nosso lar, meus irmãos, fez um trabalho e faz um trabalho bonito e respeitável, meus irmãos. Logo em seguida, meus irmãos, veio a Casa do Caminho, meus irmãos, que é fundada pelo seu professor Eufrazino Moreira e dona Nair Góes Moreira, que também com um grupo, meus irmãos, fundam a Casa do Caminho, porque dona Nair tinha uma ligação muito grande com o Chico em Uberaba. Ia mais ou menos, meus irmãos, de 2 meses a 2 meses, ela ia a Uberaba, meus irmãos, participar dos trabalhos do Chico, conviver com o Chico, essa coisa toda. E numa dessas vezes, meus irmãos, ela obtém uma mensagem, meus irmãos, de Bezerra de Menezes, pedindo que ela iniciasse, meus irmãos, uma obra social na cidade. E dona Nair, com toda a sua família, suas irmãs, os seus cunhados, meus irmãos, e obviamente o grupo que ela conseguiu reunir, meus irmãos, começam a construir a Casa do Caminho, que na época, meus irmãos, era um asilo, abrigo de idosos, meus irmãos, e uma casa que também tinha a sua atividade doutrinária, de evangelização, meus irmãos, e de trabalho social, meus irmãos, como segue até hoje, só que hoje é uma creche. Então, esta é a história, meus irmãos, que se inicia essas instituições. Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, meus irmãos, mas enfim, meus irmãos, o alicerce, a base, meus irmãos, é essa. Aí, meus irmãos, nestes grupos todos, porque os pioneiros, o que aconteceu, meus irmãos? Nossos irmãos foram desencarnando. Nosso irmão Basso, meus irmãos, desencarnou. Com esse trabalho, meus irmãos, o que aconteceu? As pessoas que lá estavam, meus irmãos, ou se agregaram a outro grupo, ou outro a outro grupo, ou formaram outros grupos, meus irmãos, e a coisa assim continuou desta maneira. O nosso querido senhor Salomão Assef tinha um grupo muito coeso na casa dele, meus irmãos, que é na rua São Joaquim, na descida ali vizinho onde é o ICIP, o Ítalo Brasileiro. E nesta casa, meus irmãos, ele fazia uns trabalhos onde a mesa se compunha, meus irmãos, de 12 pessoas. E eles tinham, meus irmãos, uma certa superstição de que os 12, na ordem que compunham a mesa, iriam desencarnando naquela ordem. E foi isso que aconteceu. Todos foram desencarnando nessa ordem, e o último a desencarnar foi o próprio senhor Salomão Assef, que sentava na cabeceira da mesa e era certamente dirigente, meus irmãos, dos trabalhos. E nós temos informação que lá frequentava um senhor que chamava seu Sebastião Janotti, um homem muito inteligente, muito culto e muito convicto, meus irmãos, da doutrina espírita.
lutava muito pela pureza da doutrina, meus irmãos, lutava muito para que a doutrina, meus irmãos, tivesse justamente a pureza, a essência, essa coisa toda. Mas havia sempre na cidade estas coisas da influência, da tradição, da família, do catolicismo. Vocês vejam bem, naquela época, meus irmãos, os velórios eram feitos nas casas. E saía-se os velórios das casas e depois entrava na igreja para receber a bênção. E ele deixara, meus irmãos, muito claro isso para a família e para o grupo. Que ele não queria que de posse nenhuma o corpo dele entrasse na igreja. Que ele saísse da casa com uma oração e fosse ser sepultado. Mas a família insistiu. Parou para entrar na igreja para receber a bênção sacerdotal. E falam, sabe, meus irmãos, que na hora de tirar o caixão, pôr o caixão para dentro da igreja, 10 homens não conseguiram tirar o caixão. O caixão se tornou com peso, meus irmãos, insuportável. Aí todos ficaram tocados por aquilo, meus irmãos. Vamos fazer a vontade dele. O curso seguiu, meus irmãos. Então, estas coisas todas, meus irmãos, que são muito importantes para você ver, meus irmãos, que nós chegamos aonde chegamos, meus irmãos, mas houve estas criaturas que lutaram muito. A Dona Encarnação, meus irmãos, e o Seu João foram duas criaturas extraordinárias, meus irmãos. Eles, com os poucos recursos dele, porque dentista, na época do Seu João, o Seu João trabalhou 60 anos na profissão, 40 anos de graça. Atendia as pessoas a troco de galinhas, ovos, mandiocas e essas coisas todas, porque a cidade era uma cidade essencialmente rural. E as pessoas vinham da fazenda, meus irmãos, com dor de dente, com inflamação no dente, e o Seu João extraía, e ele falava para a gente chocado. As pessoas chegavam de cavalo, e muitas vezes extraía-se 5 dentes de uma vez só. E a pessoa montava no lombo do cavalo, debaixo do sol quente, e ia embora. Ele morria de medo que a pessoa tivesse uma hemorragia, alguma coisa, e nunca acontecia nada. Pela assistência espiritual que tinha João Stella, meus irmãos, e pelo bom intento do trabalho dele. Então, durante muito tempo, meus irmãos, da nossa vida, da nossa convivência, eu andando com o Seu João, meus irmãos, ele era acordado. Seu João Stella, como vai? Olha aqui, Seu João. 50 anos, está aqui. As dentaduras, os pivôs que se fazia naquela época, e ele ficava satisfeito do trabalho bem feito. E não atribuía aquilo ao mérito dele. E sim atribuía que o material que se existia naquela época era material muito bom. A porcelana que se fazia os dentes, o material que se fazia as dentaduras, eram produtos muito bons, Marquinhos. As pessoas exaltavam a capacidade dele e ele sempre naquela humildade. Porque tudo que o Seu João fez, ele atribuiu sempre, meus irmãos, à assistência espiritual e ao trabalho, meus irmãos, que certamente a doutrina foi lhe dando a oportunidade de fazer. Chegou o momento, meus irmãos, em que a Câmara Municipal quis homenagear Seu João Stella com o título de cidadão benemérito. E ele ficou muito preocupado com isso, meus irmãos. Porque o mérito não é meu, o mérito é da doutrina, mas o senhor trabalhou, Seu João. Porque ele não queria aceitar. Mas depois, com uma argumentação, ele aceitou, meus irmãos, este título, meus irmãos, e ficou muito preocupado com o que ele iria falar, não é? Um discurso, uma oratória, alguma coisa. E Seu João escrevia muito bem, falava muito bem, era uma criatura muito letrada, não é? E ficou ali falando isso, e ele chegou à conclusão: olha, eu vou falar com o coração. E a coisa caminhou de uma tal maneira que essa cerimônia não foi só ele, foram outros tantos, e foi no Teatro Municipal.
e estava presente neste dia para ser condecorado Florestan Fernandes e Sua Excelência o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E outras tantas criaturas, meus irmãos, da nossa sociedade. Mas, no entretanto, a hora que falou do nome de seu João Estevão, o teatro veio abaixo. O teatro inteiro levantou para aplaudir seu João. Essas figuras que estavam, todas olharam para ver, meus irmãos, por que o teatro estava de pé. E era por causa daquele velhinho humilde, simples, puro, meus irmãos, que recebeu isso e recebeu neste momento, meus irmãos, um agradecimento público da mais expressiva manifestação de amor e de gratidão à sociedade que ele serviu, meus irmãos, ao curso da sua existência toda. Como profissional, como cidadão, como espírita, como cristão. E o importante é ressaltar, sabe, meus irmãos, que seu João era uma pessoa de cabeça aberta. Sempre pronto, meus irmãos, para observar a tudo e fazer aquilo, meus irmãos, que Paulo disse. Vê de tudo e retende o que é bom. Então ele acumulou esse conhecimento, essa cultura enciclopédica, meus irmãos, porque viu tudo e reteve, meus irmãos, o que é bom. E sempre, meu irmão, procurou ajudar aquele mundo. Eu era muito moço, e vou dizer para vocês, para alguém que era amigo, eu estava junto com o seu João. Eu me senti envergonhado. Estávamos andando. Ele de repente via alguém caído na rua. Não podemos passar indiferente, muito moço. Ia lá, meu irmão, o que aconteceu? O que você tem? Essa coisa toda. E a pessoa, o que? Geralmente eu estava alcoolizado, essa coisa. E ele dava aquela atenção, dava lá o seu trocado. E assim, por diante. E eu me sentia assim porque a gente olhava com outros olhos, não com os olhos da cristandade do seu João, da espiritualidade do seu João. Não é? Até que um dia ele foi com um sujeito desses pela rua, meu irmão, o que você tem, não sei o que, não sei o que lá, vai para lá, velho, me deixa dormir. Ele se reteve no sentido de que aquilo era uma condição da criatura, mas ele fazia a parte dele. Não permanecia indiferente. Ele e a avó tinham o hábito de todo mês fazer alguma coisa, notadamente naquela época, a única entidade filantrópica que se tinha na cidade era o asilo da Dona Maria Jacinta. Então a avó, uma cozinheira habilidosa, meus irmãos, fazia bacias de pães e vinha trazer um café para o café da tarde dos velhinhos do nosso asilo. Então fazia bacias de massa, meus irmãos, e vinha fazer pastéis para os velhinhos do nosso asilo. Tinha esta coisa, sabe, meus irmãos? E, independentemente disso, as cidades em redor, por exemplo, Descalvado, Dourado, meus irmãos, Rincão, vinha muita gente buscá-los, consultá-los, meus irmãos. E eles iam. E naquele tempo, sabe, meus irmãos, atribuo que as coisas tenham mudado em função disso que hoje a doutrina faz. Porque o trabalho da doutrina, meus irmãos, em termos de mudar o astral, meus irmãos, da terra, o astral, meus irmãos, da sociedade, foi um movimento, meus irmãos, que obviamente afastou muita coisa negativa, muitos espíritos trevosos, muitos espíritos com a tendência ao mal. E eles eram buscados para atender determinados casos escabrosos, meus irmãos, de obsessão e perturbação tremenda. E um dia eles foram atender em Descalvado um caso desses. E atenderam, e houve lá manifestações de espíritos violentos, obsessivos, agressivos, endurecidos, meus irmãos, ainda a toda erraticidade terrena. Terminando os trabalhos, um destes espíritos, se sentindo importunado, disse a eles:
vocês vão me pagar. Vocês vão ver o que eu vou fazer para vocês no caminho. E eles, movidos pela fé, pela oração, vieram embora para São Carlos. Mal saíram de Descalvado e furou o pneu. Andaram mais um trecho, furou outro pneu. Andaram mais um trecho, furaram outro pneu. E chegaram aqui em São Carlos com os 5 pneus furados, os estepe e os 4 pneus. Mas a providência divina era tão grande que sempre passava alguém conhecido e emprestava um estepe para eles. Mas o trabalho continuou. Então vocês vejam bem, meus irmãos, essas coisas que muitas vezes o plano inferior, a espiritualidade inferior interfere, meus irmãos, mas o plano superior se sobrepõe. E isso tem sido uma ocorrência, meus irmãos, que a gente constata a cada envolvimento de trabalho, onde a gente vai encontrando a princípio os obstáculos, meus irmãos, mas a espiritualidade afasta, meus irmãos, e os obstáculos são vencidos. Assim como esta casa, que nos surpreende, meus irmãos, por estes anos que se passaram, de ver a transformação, o dinamismo, o trabalho que aqui está, e assim como foi todas as casas da nossa cidade e todos os grupos. Então, meus irmãos, o Espiritismo em São Carlos é mais ou menos isso. Agora, meus irmãos, essa notável criatura, meus irmãos, que foi o Sr. Pedro Alonso, como era uma criatura que tinha uma facilidade para a escrita, escrevia na imprensa local, meus irmãos, muitos artigos, meus irmãos, divulgando a doutrina. E São João Estela, meus irmãos, conseguiu durante alguns anos ter um programa doutrinário na Rádio São Carlos da cidade. Seu João, se não me engano, às quartas-feiras, por volta das 5 da tarde, meus irmãos, ele ia, meus irmãos, sempre acompanhado de um irmão, de um colaborador, que fazia uma pequena exposição doutrinária de meia hora, meus irmãos, divulgando a doutrina. O pioneirismo dessas criaturas fantásticas. E São João, meus irmãos, quando houve, isso foi, meus irmãos, início dos anos 60, a fundação, meus irmãos, da Rússia. Fundou-se a União Municipal Espírita. E São João movimentou todo o grupo, uniu, meus irmãos, as instituições para se fundar, meus irmãos, da Rússia. E ele, meus irmãos, era o encarregado da divulgação doutrinária. Então ele ia, meus irmãos, São João não tinha carro, já tinha de idade, meus irmãos. 80 anos quase que, meus irmãos. Ele ia fazer exposição doutrinária nessas casas. Existia na Vila Prado um grupo que hoje, meus irmãos, podemos dizer que foi o grupo que deu origem à Luz e Caridade. Estou esquecendo dessa casa. Eles que me perdoam. E ali na Vila Prado existia, mais ou menos atrás da Igreja Santo Antônio, o grupo do seu Ramires e de seu Savério, que eram espíritas simples, convictos, e que tinham um salãozinho no fundo da casa, meus irmãos, aonde eles atendiam as pessoas, meus irmãos, divulgavam a doutrina, estudavam a doutrina, meus irmãos, e faziam os seus trabalhinhos, que teve, meus irmãos, aí, depois, a origem ao Centro Espírita Luz e Caridade. E essa criatura que depois presidiu durante algum tempo Luz e Caridade, meus irmãos, que foi Dona Dimpina Queiroz, meus irmãos, a qual tivemos a felicidade de conhecer e de conviver, meus irmãos, foi uma criatura que fez muito, meus irmãos, pela doutrina, e nós devemos muito, meus irmãos, a estas criaturas. Então acreditamos piamente, meus irmãos, por aquilo que a gente constata, meus irmãos, diariamente nos nossos trabalhos práticos, que tudo isso continua no mundo espiritual. O movimento, meus irmãos, destas criaturas que hoje são entidades, meus irmãos, que trabalham, meus irmãos, no mundo espiritual com a mesma dedicação e empenho que trabalharam, meus irmãos, quando encarnado, meus irmãos, para que a doutrina viesse triunfar, meus irmãos, a doutrina viesse, meus irmãos, ocupar, meus irmãos, a condição que hoje ela ocupa, graças a Deus,
em todo o Brasil, em todo o mundo, meus irmãos, porque a doutrina, graças a Deus, conseguiu, meus irmãos, se projetar como, meus irmãos, são os princípios kardecianos. Religião, ciência e doutrina, meus irmãos. Filosofia e doutrina, ciência, filosofia e religião. Sobre esse tripé está, meus irmãos, essa consoladora doutrina, que eu digo a vocês, meus irmãos, que a gente tem sempre, meus irmãos, que fazer uma coisa muito importante que eu tenho comigo, porque recebi destas criaturas. Que o Sr. João me deixava muito claro, e que nós devemos ter muito claro em nós. Marquinhos, se leve sempre pelo Evangelho, porque o Evangelho não erra. E quando a gente é levado pelo Evangelho, a gente nunca erra. Então é o Evangelho acima de tudo. E é assim que nós devemos sempre agir, porque o que nós constatamos, meus irmãos, nos dias de hoje, o que mais necessita a nossa sociedade? De Evangelho, meus irmãos. De evangelização. Nunca, meus irmãos, as palavras do Cristo, as verdades do Cristo, meus irmãos, foram tão necessárias como são no dia de hoje, pelo excesso de informação que se tem, mas não é informação, meus irmãos, embasada sobre esse tripé divino, meus irmãos, que Allan Kardec teve o cuidado, o estudo e a metodologia, meus irmãos, de nos deixar para que, meus irmãos, a doutrina viesse triunfar como tem triunfado. Porque, como ele mesmo disse, ainda, meus irmãos, que os homens, meus irmãos, não ouvissem as próprias pedras caladeiras. Que é uma afirmativa do Cristo e que Kardec também afirma. E nós devemos, meus irmãos, ter isso em nós e vivermos, meus irmãos, tudo isso. Esqueci alguma coisa? Gente, nós estamos abertos. Obviamente que tem muito mais coisa, mas eu me resumi ao máximo no sentido de dar essas informações, que as informações que eu recebi para ser transmitidas em termos de dar o início do Espiritismo em São Carlos. E o início do Espiritismo em São Carlos é composta desta historieta que acabei de contar, a qual faz parte estes personagens notáveis. Estes pioneiros, meus irmãos, que viveram, meus irmãos, que lutaram, meus irmãos, que se dedicaram, que se empenharam e que muitas vezes, meus irmãos, foram chamados de louco, muitas vezes, meus irmãos, foram, obviamente, meus irmãos, criaturas tratadas com certo preconceito, meus irmãos, mas seguiram em frente. O próprio Sr. João, que é uma família de origem italiana. E o que acontece, meus irmãos, com as famílias, meus irmãos, de origem italiana, meus irmãos, do princípio do século passado? Todas extremamente católicas, apostólicas romanas. O Sr. João não podia negar. Então, dentro da casa destas famílias tradicionais italianas, meus irmãos, tinha um diploma na parede, conseguido, meus irmãos, no Vaticano. Diploma de beatificação àquela família e àquela casa. E na casa do Sr. João tinha um diploma desse, um livro dourado. Um diploma de beatificação da família Estela. E de outras famílias tantas, meus irmãos, que eu tive a oportunidade de ver esses diplomas. Então a origem do Sr. João é essa. Agora vocês imaginam quando ele abraça a doutrina. O que acontece? O Sr. João é desprezado pela sua própria família. O Sr. João é rejeitado pela sua própria família, meus irmãos, que não via ele com bons olhos, porque havia se desviado disso tudo, e ele, por mais que tentasse convencer os seus, só foi convencer ao longo dos anos, com a sua dedicação, com a sua renúncia, com o seu trabalho, com o seu amor. Porque todos acabaram necessitando e se convencendo da necessidade de terem os benefícios espirituais a qual eles se tornaram um mensageiro.
não é? Então, essas coisas todas agora, por tradição, essas criaturas mantiveram certos resquícios. Seu João já estava na doutrina há bastante tempo, meus irmãos. Mas eles eram em 10 irmãos. E para os 10, a mãe havia feito um escapulário, que era uma pregadeira, um alfinete, meus irmãos, com várias medalhinhas de santo, que se tinha, meus irmãos, guardado dentro do paletó. No bolso interno do paletó tinha aquele alfinete, meus irmãos, guardada com medalhinhas de santo e um escapulário. São João ficou com aquilo. Mas com respeito e veneração à figura materna que ele cultivava, meus irmãos, uma expressão de muito carinho. Mas um dia nos trabalhos, a avó pela vidência viu que um espírito estendia um dedo luminoso e apontava para o paletó do seu João. Apontava para este lugar. A avó viu aquilo, o dedo apontando aquilo, terminou a concentração. A avó falou para ele: seu João, o que o senhor tem dentro do paletó assim se guardado? Ele vergonhosamente abriu o paletó, tirou e mostrou o que era. Então vocês vejam bem, meus irmãos, ele já tinha anos de doutrina, já havia recebido, meus irmãos, várias manifestações e provas, meus irmãos, mas estava ainda, de certa forma, preso à tradição. E de certa forma, meus irmãos, há um carinho, porque se ele se desfizesse daquilo, ele achava, meus irmãos, que ele estava desprezando o carinho e o velo materno. E isso ele nos revelou, sabe, meus irmãos, depois de muitos anos. Depois de muitos anos. Então, vocês vejam, meus irmãos, como eram as coisas, como são as coisas, meus irmãos, e como o mundo espiritual trabalha. E seu João, quando chegou mais ou menos dos 80, mais ou menos para frente, 79, seu João ficou uma pessoa com uma sensibilidade muito grande, com a saúde física muito abalada, meus irmãos. E a gente esteve mais próximo dele, muitas vezes dormíamos lá na casa dele, junto ao quarto, para prestar alguma assistência para ele, meus irmãos, e vi coisas fantásticas que ocorriam durante a noite. De entidades, meus irmãos, e de figuras, e de quadros que ele narrava, meus irmãos, e acordava à noite dizendo para a gente. Um dia me acordaram à noite, eu dormia ao lado, a cama ao lado. Marquinhos, você está conseguindo dormir? Eu disse: estou dormindo, senhor. Mas com esse barulho, com essa música nessa altura, não estava ouvindo nada, meus irmãos. Mas vocês imaginam aonde estava este homem, a dimensão deste espírito. E a avó, com a sua mediunidade, ainda temos uma a avó com aquela mediunidade fantástica dela, meus irmãos. Seu João sempre teve fases de problemas de saúde graves. Uma vez ficou com uma ferida na perna e com a sua perna muito comprometida. Aquilo a um passo para cangrenar, meus irmãos. E foi-se feito tudo que se dispunha na época. A avó era uma criatura muito habilidosa, conhecia as propriedades das ervas, banhara a perna deles com várias ervas e nada se modificava. A coisa só piorava. Mas um dia, pela madrugada, a avó é acordada à noite, praticamente incorporada, e sai do lugar onde morava, que é a nossa instituição, lá na rua São Paulo, entre Padre Teixeira, meus irmãos, e São Sebastião, e vem aonde hoje é o Teatro Municipal, que ali era Biquinha. Um lugar, meus irmãos, de uma bica d'água, que fornecia água, de certa forma, meus irmãos, para a cidade toda. Então ali, meus irmãos, era mais ou menos uma mata, onde essa biquinha era preservada, e a água ali diz que era uma água muito especial. E a avó adentra nessa mata, meus irmãos, para buscar, meus irmãos,
essa erva a qual ela estava mediunicamente sendo direcionada, inspirada. Quando ela chega no meio, mesmo o dedo se materializa, ele mostra a erva. Ela apanha esta erva, meus irmãos, vai para casa, ferve esta erva e começa a banhar as pernas do seu João. E cura as pernas do seu João. Então essas coisas fantásticas que essas criaturas tinham, meus irmãos, e nos passaram. A avó, com determinada idade, começou a sofrer umas ausências súbitas. Tinha mais ou menos um desmaio, assim, sabe, meus irmãos? Mas não deixava suas obrigações, seus afazeres. E numa dessas vezes, ela estava fritando algo, meus irmãos, numa frigideira, teve uma ausência, sua mão caiu dentro da frigideira. Queimou tudo a sua mão, a pele, os tecidos ficaram todos sangrados, aquilo não cicatrizava, aquelas coisas, mas os dois não pararam. A convite de irmãos de Piracicaba, foram a Piracicaba, meus irmãos, para participar de um final de semana onde tinha em Piracicaba uma certa atividade doutrinária. E eles foram hospedados por um casal amigo, e lá hospedaram. À noite, a avó viu pela vidência que adentrou pelo quarto onde ela estava alojada uma entidade luminosa que trazia nas mãos uma dessas bandejas de enfermagem. Colocou do lado da cama, arrancou todo o curativo da mão dela, tirou todo aquele tecido que estava infecto, meus irmãos, limpou tudo aquilo, passou algo que era espiritual, envolveu a mão dela de novo, deixou a mão dela. E ao sair, disse para ela: a irmã deve este atendimento às particularidades mediúnicas da irmã anfitriã que está recebendo a irmã. Anunciando que a anfitriã, a dona da casa, ela tinha uma mediunidade específica com propriedades para cicatrização de tecidos. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. E a mãe da avó foi curada. Coisas fantásticas essa criatura. Um dia a avó, andando pela rua, tropicou, meus irmãos, e quebrou o dedão. E ficou com aquele dedão doído, meus irmãos, enfaixado, aquela coisa era toda, meus irmãos. Mas continuava a vida. Ela saía de lá, da casa dela, veio no mercado para fazer compras. E subindo, meus irmãos, já idosa, com sacrifício, de repente, meus irmãos, chega uma entidade na frente dela, encosta ela na parede, meus irmãos, tira o sapato dela, meus irmãos, puxa o dedo dela, aloja o dedo dela e vai embora. Quer dizer, o dedo estava quebrado e precisava de um recurso, mas ela não foi em médico algum, meus irmãos. Confiando no trabalho da espiritualidade, esperava que a coisa se curasse. E a cura veio desse jeito. A entidade atende na rua, coloca o osso no lugar na rua, ela volta para casa, alegre, seu João, contente, não sei o quê. De noite a entidade se manifesta no trabalho. Era um espírito austríaco, médico de nome Dr. Bufones, que passou a integrar a equipe de assistência da casa e vinha sempre para trazer atendimento à casa, às pessoas necessitadas da casa. E a avó tinha uma habilidade muito grande, sabe, meus irmãos, para benzer crianças, porque era isso que se chamava. E lá vinha aquelas crianças, o Sr. João dizia, Marquinhos, as crianças vinham moribundas, com febre, com diarreia, bucho virado, essas coisas todas. E a avó, então, pegava aquela célebre prato com água, fazia a sua oração, ungia a criança, benzia, magnetizava, tal, a criança ia embora, voltava no dia seguinte pouco. E o Sr. João dava risada, olhando para aquilo tudo, porque ele já tinha um conhecimento doutrinário. Sabia que aquilo, obviamente, era uma manifestação do mundo espiritual. Era as particularidades mediúnicas, ela sendo usada daquela maneira, meus irmãos, que obviamente ela trazia lá da sua recuada Espanha.
que ela vira fazer. Não é? E outro dia mesmo o Marco teve me lembrando. A avó dava pensão em casa, fornecia marmitas para as pessoas, cozinhava muito bem. E entrava a pessoa, muitas entravam, almoçavam, saíam, outras levavam marmitas, então tinha um fluxo de pessoas na casa. E uma noite, 10 horas, 10:30 da noite, pulou o seu portão, meus irmãos, uma criatura. Adentrou pelo seu portão, pulou, ela escutou, abriu a porta, foi, logo em seguida, chegou a polícia. Há um encastro, meus irmãos, dessa criatura, um assaltante, um marginal. E a avó vira que o cara chegou, e vira que o cara ela tinha um forno a lenha, desses fornos que antigamente as pessoas tinham, e o cara se alojou atrás desse forninho. A avó viu. E ela tinha uma lamparina. Ela recebeu os policiais entraram, e ela com a lamparina encaminhava os policiais, vamos por aqui, pelo meio das árvores, do jardim, da casa, desviando os policiais de chegarem no forninho que estava lá, escondido lá atrás. E ela desviou e tal, não tem nada, foram embora. Os policiais foram embora, a avó foi lá, recolheu essa pessoa para dentro da casa, fez um chá, deu de comer para esse cara, deu de beber para esse cara, e deu principalmente consolo, evangelho, esclarecimento e doutrina para esse fulano, que era um sujeito de uma vida desregrada. E a avó, com a sua doçura, com a sua capacidade, um cabelo branco venerando, atendeu, olhou com cuidado, madrugada pelas ruas, e despediu-se desse camarada. E se passaram 2 anos. Um belo dia, ela recebe uma carta, cuja carta expressava para ela a mais profunda gratidão por aquela noite, por aquela atenção, por aquele carinho, por aquele alimento, por aquele chá, por aquelas palavras. E dizendo que ele estava reabilitado e trabalhava como mecânico numa oficina da cidade tal, e agradecia muito porque ela fora a providência divina na sua vida. E assim, meus irmãos, as coisas foram se compondo, e faz parte de tudo isso. Agora, eu preciso falar uma coisa para vocês. O seu Basso, meus irmãos, era uma criatura que, inclusive, ele deixou, meus irmãos, um livrinho escrito, meus irmãos, que eu tenho lá no centro alguns exemplares. O que é o Espiritismo? Escrito através da análise dele. Depois de ler Kardec, de ter a experiência prática nos trabalhos. E havia esse embate na cidade, e tínhamos na cidade uma autoridade religiosa católica muito fluente, um orador sacro extraordinário, era Cônico Manuel Tobias, que dá nome àquele parquinho lá da Vila Neri. E esse cara combatia ferrenhamente a doutrina espírita, nos seus discursos, no púlpito da sua igreja, e combatia ferrenhamente o espiritismo. E um dia, São Antônio Basso o convenceu deles fazerem um debate público. Ele, a defesa do espiritismo, e Cônico Manuel Tobias, a defesa do catolicismo. E esse debate foi feito no anfiteatro da Escola Normal. E esse debate foi um debate acirrado. Seu Basso tinha argumentação para tudo. E segundo consta, seu Basso, que obviamente não tinha o estudo que o Cônico Manuel Tobias tinha, de teologia, de filosofia, dessas coisas todas, mas teve momentos em que Cônico Manuel Tobias se sentiu profundamente irritado com tudo aquilo que ele ouvia do Basso e não tinha contra-argumentação. Mas para que aquilo não se prolongasse e não se tornasse desgastante, seu Basso desceu da tribuna e foi abraçar Cônico Manuel Tobias. Abraça ele, reverencia ele e sai pelo auditório abraçando a todo mundo. Quer dizer, cerrou a contenda. A fraternidade venceu. O amor se sobrepõe. Então vocês imaginem
estas coisas acontecendo, meus irmãos, naquela época, e graças a Deus, nós hoje estarmos, meus irmãos, na condição que estamos e podendo falar de tudo isso, meus irmãos, nessa dimensão de florescimento que a doutrina teve. É isso. Muito obrigado. Desculpa se eu abusei de vocês, desculpa se eu me excedi, mas o entusiasmo nos envolve no sentido da gente transmitir, meus irmãos, isso em termos, meus irmãos, de estímulos para que todos nós continuamos, meus irmãos, o bom combate de todos os dias, o bom combate que a doutrina nos pede. Muita paz para todos, que Jesus abençoe esta casa e que os mensageiros desta casa possam cobrir a todos vocês dos estímulos necessários, meus irmãos, desse conhecimento divino, da paz, da coragem, do espírito da luta e da fé. Muito obrigado.